Já está no ar. Candidato Clédio Salvaro já está aqui no estúdio, hein? Qual é o nome do programa? Qual é o nome do seu programa? Agora é eleições. É Transnotícias, última edição. Última edição. Ok, já estou aqui no Transnotícias, última edição. Não? 17 horas e 57 minutos, 3 minutos para as 6 da tarde. Estamos começando mais uma entrevista da série com os candidatos a prefeito de Criciúma. Ontem o entrevistado foi Fábio Brezola. Hoje o entrevistado é o candidato do PSDB, líder nas pesquisas, candidato Clédio Salvaro, que já está aqui no estúdio. Amanhã o entrevistado será Odelondes de Souza. Na quinta-feira, Cleiton Salvaro. E, para fechar a série de entrevistas, o candidato Márcio Búrigo, na sexta-feira. A entrevista tem até 20 minutos de duração e os assuntos que nós vamos puxar na entrevista são assuntos do momento e assuntos que foram levantados durante o debate com os candidatos a prefeito no sábado aqui na Transamérica. Muitas pessoas já participando aqui pelo Facebook. Estamos transmitindo ao vivo pelo Face. A Renata Calegari, o Jonathan Correia Becker, a Olga Guedin, Felipe Mangrick e outras pessoas que estão acompanhando a nossa transmissão ao vivo. Muito obrigado, curtam e compartilhem este material para que mais pessoas possam ficar sabendo do que está sendo divulgado agora. Então vamos abrir a entrevista com o candidato Clédio Salvaro. Candidato, boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Jafa, muito boa tarde aos seus ouvintes, muito boa tarde àqueles que também nos acompanham através do teu Face. Candidato, vamos começar pelo fim, começar pelo momento. Momento de hoje, momento de divulgação de pesquisa em que o senhor lidera. Se ganha a eleição na véspera? Não, na verdade, o galo nunca morre na véspera, né? Eu digo que a pesquisa, ela é uma fotografia de momento, é uma tendência, é uma preferência, é uma intenção de voto. O voto mesmo, na verdade, é no dia 2 de outubro, a partir das 8 horas da manhã até as 17 horas, quando encerra o processo de votação. Por isso eu recebo esses números aí com muita humildade. Na verdade, os números que a pesquisa traz é um extrato daquilo que a gente percebe no aperto de mão, no olhar sincero das pessoas, é o carinho, é a acolhida que nós recebemos na rua, junto com o Ricardo Fabres. Nós estamos andando por todas as vilas, todas as ruas da nossa cidade, indo loja por loja, empresa por empresa. A pesquisa, ela traz isso. Eu acho que ainda há espaço para crescimento. A hora que esta propaganda do terror encabeçada pelos candidatos adversários, porque o Salvaro ganha, mas não assume, sabe, essa é uma política do mal, é a árvore do fruto, é o fruto da árvore proibida. Esse negócio de não querer debater os reais problemas que tem a cidade é próprio daqueles que têm medo das urnas. Eu sempre fico dizendo assim, há muito a nossa cidade vem sofrendo com esse processo de judicialização. Eu nunca propus ação contra ninguém. Na verdade, alguém que tem medo das urnas é que acaba fazendo isso. Agora, as pesquisas, já sobre a tua pergunta, eu recebo com muita humildade. Ela não me coloca numa zona de conforto, muito pelo contrário, ela me dá energia para me continuar trabalhando, eu e a minha equipe. Os meus candidatos a vereadores estão na rua, estão trabalhando, e a partir da próxima semana vamos intensificar ainda mais o contato com as pessoas. Candidato, nos últimos 20 anos, a região sul de Santa Catarina tem tido investimentos. Então, teve o investimento do transporte coletivo, teve o investimento do anel de contorno viário, teve o investimento que envolveu o acesso, a via rápida. A via rápida, o novo acesso duplicado. Esses são investimentos que têm
tido a participação do governo do Estado. E isso mostra que ninguém consegue governar sozinho, ninguém consegue gerir uma administração sozinho. O senhor tem apoio para gerir e para estar na prefeitura e conseguir compor, como o senhor conseguiu na gestão anterior? O meu tempo de vereador e a minha experiência adquirida como deputado estadual me permite ter o real discernimento de que os recursos que tem em Brasília, hoje, no caso, o presidente da República, Michel Temer, não pertence ao Michel Temer, pertence aos brasileiros que pagam os impostos. Da mesma forma, os recursos que são recolhidos pelo governo do Estado não pertencem ao Raimundo Colombo. Ele é apenas o gestor desses recursos. É dos catarinenses que pagam os impostos. Da mesma forma, os recursos que tem na prefeitura pertencem ao cidadão criciumense pagador de impostos. Essa questão da marcação política, enfim, eu não tenho absolutamente nada para reclamar do governo federal. Eu sou de um partido oposto do governo federal e todos os projetos que apresentamos em Brasília, nós conseguimos recursos. Da mesma forma, no estado de Santa Catarina. E posso dizer, o meu grau de relacionamento, a minha rede de relacionamento em Brasília e Florianópolis, nesses últimos 4 anos, fora da política, foram muito ampliados. Agora, a Via Rápida, o Anel do Contorno Viário, são obras estruturantes para a nossa cidade, assim como o Aeroporto Regional de Jaguaruna. Agora, não pode ficar somente por aí. O Anel do Contorno Viário tem que se tornar uma realidade. É uma obra importante, mas estamos aí há quase 20 anos aguardando esta obra. Ela tem sido feita pedaço por pedaço. Eu sei que os grandes projetos, os grandes sonhos são realizados em pedaços, mas tem que concluir esta obra. Agora, nós temos um problema muito grave, por exemplo, que é de responsabilidade do Estado e que o Estado ele não quer, ele quer ficar distante dessa discussão. Até parece assim, olha, é desnecessário falar sobre isso, assim, pensam as autoridades estaduais, que é a questão do Hospital Santa Catarina, que a propósito, os médicos entraram em greve por falta de pagamento da prefeitura. Pela primeira vez na história isso aconteceu. E nunca antes, aqui, falando como fala o Lula, na história dessa cidade, a justiça teve que intervir nas contas da prefeitura para repassar os recursos para o Hospital São José. Mas o Hospital Santa Catarina não pode ser mantido 100% com recursos da tesouraria do município. O Estado precisa assumir este hospital porque é de responsabilidade do Estado. Já que o senhor entrou no assunto do Hospital Santa Catarina, é um assunto que passou pelo seu governo e o senhor também não conseguiu resolver. Resolvi parte dele. Por exemplo, até antes de mim, 100% da manutenção do hospital saía por conta da tesouraria do município. Depois de muita luta, nós conseguimos 250 mil mês, vezes 12, 3 milhões por ano. O que é pouco, se comparado o que o Estado repassa para o hospital infantil no norte do estado de Joinville. Lá é em torno de 60 milhões ano e aqui é em torno de 3 milhões ano. Este número tem que ser elevado, no mínimo, para 20 milhões ano. Por quê? As crianças que são do norte do estado, elas não... e as nossas crianças, elas são iguais, elas não podem ter tratamentos diferentes. Crianças são crianças, pessoas são pessoas, catarinenses são catarinenses. Houve um avanço, mas vamos avançar muito mais sobre essa questão. E eu sou terminantemente contrário a dizer que os municípios da região têm que pagar esta conta. Não, 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 não. Quem tem que pagar esta conta é o governo do Estado. Eu não tinha a maioria na Câmara de Vereadores. Creio que nesta eleição nós vamos arrancar a maioria, o que será um agente, uma ferramenta facilitadora para resolver essa questão. Nós estamos conversando com o candidato a prefeito Clésio Salvaro, aqui no estúdio da Transamérica, aqui no centro de Criciúma, na rua Joaquim Nabuco. Mais de 20 pessoas estão nos acompanhando simultaneamente nesse momento pelo Face e as pessoas que estão acompanhando podem curtir aí essa publicação. Candidato, o senhor falou sobre o Hospital Infantil Santa Catarina. Eu questionei o senhor por que o senhor não conseguiu resolver. O senhor colocou aqui o que o senhor conseguiu fazer enquanto estava na gestão. Se o senhor hoje fosse o gestor e estivesse acontecendo uma situação como essa,
se o senhor fosse o prefeito, o que o senhor ia fazer hoje com o hospital fechado? Primeiro que o governo que pretendo fazer junto com o Ricardo Fabres, nada vai lembrar este governo. Porque este governo nada lembra o governo de 2009 a 2012. Governar é ter compromisso com a gestão, responsabilidade com a gestão. Assim como aqueles que nos acompanham aqui pelo Face ou através das ondas da Transamérica, sabem que não pode gastar mais do que arrecada. Ou seja, você tem um salário, tem um vencimento, você faz o seu orçamento e você se programa. Na Prefeitura de Criciúma é algo extremamente inverso a isso. Hoje, a Prefeitura gasta 5 milhões a mais todos os meses do que arrecada. Ou seja, não há responsabilidade com a gestão. Prefeito, se fosse, primeiro eu ia cuidar da gestão. Saúde, educação, isto é responsabilidade. Ou seja, o município, ele não pode gastar mais do que arrecada, assim como o Estado. Há a lei de responsabilidade fiscal que cobra isso do gestor público. Candidato, fechando esse assunto de saúde, o senhor também se envolveu muito no Hospital São José. O Hospital São José, que tem, historicamente, aí um déficit nos valores que precisa receber, nos atendimentos que faz. Como é que resolve esse nó da saúde pública aqui na região? Que é um problema nacional. Eu estava em Curitiba e o hospital mais importante de Curitiba, que atendia pelo SUS, parava porque não recebia dinheiro também. Não estou dizendo que está certo. Agora, como disse a ministra ontem, na sua posse, o povo é a excelência, e a excelência não está recebendo o atendimento que merece. Ô Jafra, a questão é do... Assim, a gente acompanha muito aqui nos debates e tal, porque queremos um hospital público e tal. Peraí, todos nós queremos um hospital público, só não se diz quem vai pagar a conta. Nós temos um hospital público, que é o Santa Catarina, e quem paga a conta é o município e não consegue, por isso estão em greve. Nós temos um outro hospital público, quem paga a conta é o governo do estado e o governo federal, que, para que o internauta que nos acompanha aqui, através do Face, ou os nossos ouvintes, o cidadão, o paciente, quando ele chega no hospital, da porta para dentro do hospital, a responsabilidade desse custeio, desse pagamento, é do governo do estado e do governo federal. O Hospital São José recebe recursos do governo do estado e do governo federal. Como o município opera, é a gestão plena, o recurso vem para o município e o município apenas repassa esses recursos para este hospital. O Hospital São José é um grande parceiro. Não dá de contar a história da nossa cidade, não dá de pensar em saúde pública sem falar do Hospital São José. Eu mesmo, como deputado, consegui trazer para cá as cirurgias cardíacas. É o primeiro acelerador linear, também que faz a radioterapia, também foi no meu tempo em que eu fui deputado estadual. Eu sei da importância do Hospital São José para a saúde pública de Criciúma e da região. Merece o nosso carinho, merece o nosso respeito. Agora, a prefeitura sequer consegue fazer o repasse, que é um convêniozinho que tem do pronto-socorro. E este convênio, ele pode ser extinto a partir do momento em que o prefeito colocar em funcionamento a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, que iniciamos lá em 2010. Isso já está negociado? Isso a prefeitura já negociou? Que a hora que começar a funcionar um para o outro? Porque o que é UPA? UPA. O que é UPA? A UPA é a Unidade de Pronto Atendimento, é um pronto-socorro. Quando o município tiver esta Unidade de Pronto Atendimento em funcionamento, vai desafogar o pronto-socorro do Hospital São José. Então não há necessidade deste convênio. O que eu estou dizendo é que o município tem que colocar a UPA em funcionamento. E de onde vem o dinheiro? Vem, por exemplo, do 24 Horas da Próspera. Foi exatamente com esta intenção, quando o prefeito, que compramos o terreno, que apresentamos um projeto no governo federal. A UPA, para o ouvinte entender, bem, é recurso do governo federal que vem para fazer esta obra. E parte deste recurso também vem do governo federal para a manutenção e o custeio. O que falta é a responsabilidade do gestor de concluir esta obra. Por exemplo, quando o prefeito, nós deixamos 49 obras em andamento de 2009 em 2012, para que o prefeito concluísse as obras. Unidades de saúde, unidades de pronto atendimento de saúde, creches, escola, enfim.
só que a UPA ficou pendente. Candidato, nesse momento nós temos mais de quase 30 pessoas acompanhando pelo Face, já temos 5 compartilhamentos e muitas pessoas curtindo aqui a sua participação. E milhares de pessoas nos ouvindo. Exatamente, pelo FM 92,5. O senhor, na sua participação aqui no sábado, aqui na Transamérica, o senhor respondeu a pergunta do jornalista João Paulo Messer, que perguntou sobre mobilidade. E o senhor falou que o elevado do bairro São Luís é a obra mais urgente. A ferrovia Tereza Cristina também pode ser aproveitada. Eu quero que o senhor detalhe isso. Eu falo da ferrovia Tereza Cristina porque é uma ferrovia construída há quase um século e que ela corta a cidade entre os dois extremos, leste e oeste. É uma ferrovia, é um meio de transporte muito pouco utilizado. É um meio que eu conheço, porque eu venho do meio das mineradoras. No auge, esta empresa transportadora de carvão chegou a transportar o carvão aqui da nossa região quase 400 mil toneladas mês ou um pouco mais. Ou seja, a capacidade de transportar cargas ultrapassa 400 mil toneladas. Hoje está na casa de 200 mil toneladas. É preciso utilizar esta capacidade instalada para transportar os containers, enfim, a tudo aquilo que nós trabalhamos com exportação. Ou seja, poucas são as cidades que têm uma ferrovia que a corta e leva dentro de um porto. E nós temos um porto que tem condições o calhado aí de grandes embarcações, grandes navios. O que é preciso entender, os administradores do porto, é que o porto pertence muito mais ao empresariado criciumense do que qualquer um outro empresário. Então, é preciso utilizar bem a ferrovia que nós temos. O elevado aqui do bairro São Luís é uma obra importante. É claro que o município não tem condições de realizar com recursos próprios, mas com bons projetos nós podemos buscar dinheiro para realizar esta obra. Sobre transporte coletivo, o senhor respondeu o seguinte: o governo federal e estadual não fazem a sua parte para contribuir com a redução do valor da tarifa. O município só pode isentar o ISS. O governo federal também estimulou a venda de veículos. Precisa-se de estímulo dos governos. A pergunta que eu fiz é porque o questionamento que eu havia feito na pergunta era com relação ao transporte coletivo, que nos últimos 20 anos, nós tivemos um aumento de população e um decréscimo no número de usuários. Quando foi concebido o sistema tinha 160 mil habitantes, hoje tem 207 mil e o sistema transporta menos gente do que antes, porque as pessoas não têm a segurança do funcionamento, do bom funcionamento e da qualidade, não confiam que pode ir de ônibus que vão ir e voltar na hora que quiser. Na verdade, não é só a questão da confiança, enfim, porque nós temos um sistema de transporte coletivo regular, bom, né, que funciona bem. A questão mesmo está no preço. O cidadão que precisa se locomover diariamente da sua casa, da sua comunidade ao centro da cidade, ele faz a conta. É melhor comprar um carro financiado, é melhor comprar uma moto, é economicamente muito mais viável financeiramente, por isso que ele faz essa conta, por isso que houve um aumento da população e uma diminuição do número de passageiros. Porque no preço da passagem incidem muitos impostos e o governo do governo federal e o governo do estado não tem o transporte coletivo de massa como prioridade, porque se tivesse, com certeza ia extinguir os impostos que incidem ali. Se o governo federal e o governo do estado retirar os impostos que incidem em cima do transporte coletivo, a passagem é reduzida em torno de 37%. Acontecendo isso, eu tenho certeza que o usuário usaria muito mais o sistema de transporte coletivo. Candidato, a gente está indo para o final, mas eu não quero perder a oportunidade de falar aqui com o senhor sobre o buraco que o senhor caiu a hora que estava estacionando aqui, que é uma boca de lobo em que todo mundo que chega aqui na Transamérica cai. E esse problema que nós temos aqui não é só daqui, tem em vários outros lugares da cidade. O que o senhor vai fazer para tentar mudar essa questão do atendimento à solicitação
do contribuinte, do cidadão que procura a prefeitura para resolver um problema. Quando falamos de mobilidade urbana, é preciso falar de acessibilidade também do cidadão. Na época eu criei ali 3 equipes que eram pequenos reparos. Quando eu era prefeito, era uma comunicação, ficava ligado direto ao gabinete do prefeito e do vice-prefeito. Puxava o telefone, tem um buraco aqui, uma tampa de boca de lobo quebrada. Isso era uma coisa rápida, urgente, e funcionava. Pena que hoje não funciona. Mas tu quer saber o cúmulo da ignorância, mesmo sobre acessibilidade? É ir naquele entroncamento, ali na rua Santo Antônio, com a rua Henrique Lage e a rua João Pessoa. Botaram um monolito da inauguração da mobília da... Putz, que pariu. Da Henrique Lage. Isso é o cúmulo da ignorância, bem aonde passa o pedestre. Olha, e é um deboche da justiça eleitoral. Há poucos dias das eleições, inaugurando com o nome do prefeito e do vice-prefeito. Então, tu quer saber mesmo o que é o cúmulo da ignorância? É lá ver aquele monolito ali. Vamos ver quanto tempo tem aqui para encerrar a entrevista. Temos 1 minuto, candidato. Eu quero que o senhor feche esse 1 minuto falando sobre a questão de registro de candidatura, expectativa, ação na justiça. Esse assunto aí que envolve e que deixa as pessoas ligadas e conectadas à dúvida. Já há uma propagação do terror aqui na cidade de Criciúma. Política é para quem gosta de gente. Política é para quem não tem medo de urna. Política é para quem tem coragem de apresentar proposta para o cidadão. Política não é para aqueles que querem o mandato no tapetão. Aconteceu isso em 2004, tentaram em 2008, aconteceu em 2012, agora está acontecendo em 2016. Engraçado que o candidato que entra com ação, ele fica falando, olha, cuidado com a estabilidade política. Olha, na verdade eu quero pedir o seu voto e o seu apoio. 45 é o voto certo para eleger Clésio Salvaro e Ricardo Fabres. Candidato, fechou a sua participação, muito obrigado e boa sorte na eleição. Amanhã nós seguimos com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Criciúma.